Olá, estamos aqui para compartilhar com vocês, conosco, aprender juntos sobre a palavra do Senhor. E o tema de hoje, independente do tempo que você tem com o Senhor, né, na igreja ou com o Senhor, se é um mês, ou 10 anos, ou 30 anos, esse tema serve para nós, serve para todos nós. E o nome, né, que eu coloquei para chamar a atenção para essa lição é Antes Crescei na Graça. Isto foi uma recomendação do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta que estava escrevendo para os irmãos, ele escreveu assim, ó: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E eu separei algumas palavras, dessas palavras o significado, eu fui buscar um entendimento melhor no grego. O que significa essa palavra no grego, não na língua portuguesa, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, certo? Então a palavra crescei no Novo Testamento em grego, ela tem um sentido, obviamente, meio lógico, né? Aumento de tamanho. Mas, note que isso foi legal que percebi, ela tem um sentido de maturidade. Então, amadureça na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Okay? Graça, ela vem da palavra charite, charis, na verdade, né? A raiz dela, charis. E ela tem o sentido de favor, disposto, inclinado. Mas eu quero entrar em mais detalhes com isso com vocês quando nós virmos a definição que a própria Bíblia faz sobre graça. E eu quero destacar aqui que eu achei importante este entendimento dessa palavra conhecimento, né? Essa palavra conhecimento, ela vem do grego gnosei, né? Gnosis, que é o saber experimentalmente, conhecimento de aplicação, obtido por um relacionamento direto. E isto que significa o sentido dessa palavra conhecimento. Veja, o conhecimento da qual Pedro está se referindo aqui não é o conhecimento, por exemplo, de Jesus histórico, não é o conhecimento de se Jesus tinha 5 irmãos, 10 irmãos, não é conhecimento assim, Jesus tinha 30 anos quando começou o ministério, Jesus tinha 1,75 m, Jesus andava bastante, não é um conhecimento teórico, não é uma teoria sobre a história do Senhor Jesus. Este conhecimento que está aqui, ele está falando sobre um conhecimento obtido por um relacionamento direto. Entende? É mais profundo. Não é um conhecimento de detalhes técnicos. É um conhecimento de viver juntos. É isto que Pedro está falando. Então está falando, amadureça na graça. Amadureça em conhecer pessoalmente o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus até falou assim, ó: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus falou dele: eu sou manso e humilde de coração. Quantos de nós conseguimos aprender isto do Senhor Jesus, que Ele é manso e humilde de coração? E isto só dá para perceber quando você convive com uma pessoa. Nos nossos dias, nós temos um ditado popular que fala assim: se você quer conhecer uma pessoa, vá comer 1 quilo de sal com ela. O sal demora para acabar, então come 1 quilo de sal, você vai viver um bom tempo com essa pessoa, você vai conhecer coisas boas e coisas ruins dela. No mundo, às vezes, empresarial, em grupos, temos um certo jargão que fala assim: você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê poder para ela. Então, quando você dá poder para uma pessoa, você vai ver quem ela é de verdade, de fato, Começa a aparecer os eus que estavam tudo ali escondidinho e ninguém conseguia perceber. Então, é este tipo de conhecimento que Pedro está falando. Você quer conhecer Jesus? Não é questão de saber quantos irmãos ele tinha, de onde que ele ia, de onde que ele vai, de onde que ele vem. É conhecer agora. Ele não está falando do histórico, ele está falando do que vive. Ele está falando de ter um conhecimento. E é disto que eu quero compartilhar com vocês. Então, a questão é como? Como que a gente cresce na graça e neste relacionamento do conhecimento do nosso Senhor Jesus? Então, eu quero agora, primeiro, colocar um parâmetro. O que é graça, segundo a definição da Bíblia?
Tá bom? Vamos definir isso pela Bíblia, para a gente ter um padrão. Então a Bíblia define graça assim. Romanos capítulo 11, versículo 6. Paulo escreveu assim: porquanto, se é pela graça, já não é pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Ok? Então, se é pela graça, não é pelas obras. Com isso, a gente chega à seguinte conclusão: graça e obras são opostos. Eles estão em extremidades diferentes. A graça, ela está falando de um favor, agora pegando o conceito de chariz, de um favor que você não merece, mas você recebe. É de graça, é grátis, é free. Você pode se servir, você pode pegar. Obras está falando de performance. Você recebe por seu esforço, pela sua performance, pelo seu mérito. Você fez algo em troca. Por exemplo, nas empresas hoje, quem recebe salário, salário não é graça, salário é obras. Porque você tem uma contrapartida do seu serviço para o seu empregador. Então ele te dá o seu salário e você dá o serviço. É uma troca que acontece nesse processo. Ok? Graça não é assim. Graça você não merece e alguém te paga. Você não fez nada e alguém te dá. Esta é a definição que Paulo está colocando aqui. Portanto, se é pela graça, não é por obras. Porque senão graça não é graça. Não é de graça. Ok? Se você fez algo para merecer, então já não é de graça. Esse é o conceito que Paulo está definindo aqui e a gente vamos padronizar esse entendimento de graça em relação a esse conceito. Agora a pergunta, né? Vamos colocar assim, o primeiro quiz. Como crescer e amadurecer num favor imerecido se você nem merece receber? Imagine, você nem merece. E como você vai aumentar esse favor? Você já não merece. Como que você aumenta esse favor que você não merece? Tá? Então, ilustrando, eu quero ilustrar isso para vocês. Então, eu coloquei aqui na coluna esquerda, tá? Está relacionado aqui, eu coloquei aqui obras. E na coluna direita, obviamente, eu coloquei graça. Então, eu coloquei uma escala de 0 a 10 só para a gente ter uma referência. Ok? Como que eu cresço? Como que eu vou crescer aqui na graça? Certo? Como que eu cresço aqui? Como que eu faço esse caminho? Se aqui é de graça, como que eu aumento isso? Então, eu fiz uma ilustração da seguinte forma. Coloquei aqui uma base, né? Uma base no meio e uma régua. Então, eu quero explicar para os irmãos exatamente isso. O que acontece? Para que você cresça na graça, agora eu vou pegar a coluna da esquerda, ok? Que são obras. Você precisa diminuir o senso de justiça própria, de mérito pelo esforço. O que interrompe uma graça é a justiça própria, é o mérito. Quanto mais mérito você acha que tem, menos graça você tem. Entende? Então, assim, para você crescer na graça, se eu considerar a coluna de obras, você tem que diminuir o seu senso de esforço pelo seu mérito, que você merece que você fez algo. Então, quanto menos você merece, quanto menos você faz, mais aumenta o favor para você. E é este o conceito do Evangelho. Você não faz por merecer. Você não merece a salvação. Você recebe a salvação. Você não merece o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. Você não merece o céu. Você recebe o céu. Este é o conceito do Evangelho. Você diminui o seu senso. Você não vai para o céu por causa do seu senso de justiça. Em Isaías, o Senhor deixou bem claro que a nossa justiça, a justiça do homem, é como trapos de imundícia. Ela não serve para te justificar perante a justiça de Deus. Então, quanto menos você depender dos seus esforços, da sua justiça própria, mais a graça aumenta na sua vida. Vocês entenderam isso? Agora, no dia a dia, agora eu falo por uma questão de vida, de observação, de vida que eu me refiro à minha mesmo, ok? Eu não estou querendo comparar a vida de ninguém, eu falo
pela minha vida. Muitos e muitos anos, o que eu vivi foi um sentido de eu quero me esforçar para agradar a Deus, eu quero ser agradável a Deus, eu quero que Deus fale comigo como ele falava com Moisés, face a face. O que eu preciso fazer? Me fala o caminho para eu procurar isso. Eu quero que Deus seja comigo igual foi com Davi, um homem segundo o seu coração. Qual que é o caminho que eu devo seguir? Então eu me esforçava muito, 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 praticando alguma coisa para merecer algo do Senhor. E no meu dia a dia era exatamente isso. Eu vou me esforçar, eu vou fazer isto, depois eu vou fazer aquilo, depois eu faço aquilo. E na minha mente estava assim, nossa, eu estou sendo bom, eu estou sendo legal, eu estou ajudando, eu estou contribuindo, eu estou fazendo isso está sendo agradável, Deus está se agradando de mim. Então na minha mente, como eu não entendia essa situação, eu achava que as minhas obras, aquilo que eu estava fazendo, aquilo ia conquistar uma posição não vou falar de destaque, mas uma posição onde eu seria mais amado por Deus. Eu achava que era uma troca esse amor. Então isto com o tempo, isto me fez, não ficou bom, não é bom. E isto não é o Evangelho. O Evangelho não é isto, não é o que você faz. Você não faz para merecer. E quando você faz, olha, eu quero que você entenda o que eu estou falando, por favor. É importante isso. Eu não estou dizendo que não é importante você fazer as coisas. Por exemplo, eu não estou dizendo assim que não é importante você orar, ou você ler a Bíblia, ou você fazer isso, ou fazer visita, ou trabalhar aquilo. Não. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é, se no seu coração você acredita que é isso que te abençoa, então aí está o erro. Porque isso não é isto que te abençoa. Porque você é abençoado de graça, grátis. Você é abençoado pela fé e não porque você fez algo em troca. Então, o conhecimento do bem e do mal, no nosso dia a dia, né? A lógica do homem, a lógica desse mundo natural, ok? Ela vai nos levar à seguinte pergunta: mas se não fizer nada, como eu posso receber? Que garantia eu tenho de receber se eu não faço nada? Se você não faz nada, se você não pratica nada, então assim, não tem lógica. Não tem lógica a gente pensar que vai receber algo se a gente não trabalha. No nosso conhecimento do bem e do mal não tem lógica isso. Mas a lógica do conhecimento do bem e do mal não funciona no reino. Porque, olha, e na antiga aliança ainda tem isto. Ó. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E muitas vezes, gente, eu acreditava nisso, eu não farei nada para o Senhor que não me custe, não farei nada para o Senhor que não me custe, que eu não tenha que suar ou fazer alguma coisa. Mas isto é a antiga aliança. É isto que às vezes nós precisamos de uma revelação de Deus. Por isso que Paulo, ao escrever para os Efésios, ele disse que ele pedia para que o Senhor desse um conhecimento de sabedoria e de revelação. Porque isto é da antiga aliança. O Senhor Jesus, ele ofereceu um alto preço que foi a sua vida como holocausto por sua salvação. Então, quando você chega diante de Deus, esse holocausto, esse preço está pago. Você não tem que fazer, você tem que receber. E quando você recebe isto, você está engrandecendo a obra do nosso Senhor Jesus. Então, venha para a nova. Viva na nova e perfeita aliança, porque a nova aliança ela é viva e ela é perfeita. Sabe, eu quero explicar isso, nós nos alimentamos da árvore da vida. A árvore da vida é a árvore das promessas, da promessa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós não devemos nos alimentar do conhecimento do bem e do mal. Não é isto que vai nos salvar. Na verdade, foi isso que derrubou o homem. Né? Para o cristão que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.
Olha que outra promessa. Nós recebemos o Espírito de Deus para que possamos entender que o que por Deus foi outorgado gratuitamente. A mente do homem não é capaz de entender esta lógica. Como que Deus pode dar se a pessoa não merece? Mas este é Deus. Este é Deus, e por isso Ele é santo, Ele está separado de toda esta lógica. O amor dele nos constrange, o amor dele é muito grande pela nossa vida. E diga, o justo vive pela fé, e a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Nem todo mundo que fala alguma coisa sobre a palavra traz boas novas. Porque nem todo mundo frisa as palavras que Cristo disse. Deus chama a existência o que não existe, como se já fosse. Eu deixei esse versículo aqui para dizer para você que Deus chama aquilo. A sua posição em Cristo nunca é afetada pelo seu comportamento. Porque Deus chamou a existência a essa posição. Você é herdeiro em Cristo. Você é filho amado em Cristo. Você não perde essa posição. Olha para o nosso dia a dia. Você pega um empresário bem-sucedido que tem filhos. Se esse filho vai bem ou se esse filho vai mal, se esse filho é inteligente ou se ele não é inteligente, ele vai herdar o que o pai dele tem, independente do que ele é. Independente. O filho não herda porque ele é bom. Tem um pai que tem indústria. Se o pai um dia parar de trabalhar ou se falecer, aquela indústria vai ser herdada pelo filho. Independente se o filho tem competência ou não para seguir. Então Deus não está colocando para nós um requisito de comportamento. Deus está nos dando uma posição. E essa posição é conquistada pela fé, ela é consolidada, porque eu estou chamando à existência o que aquilo ainda não existe. Vamos examinar alguns textos da Nova Aliança sobre isso que eu estou falando. Pensa comigo, irmãos. Pensa comigo. Paulo escreveu para os Gálatas. Aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Fala para mim, como que você recebeu o Espírito Santo? Como que você foi batizado com o Espírito Santo? Foi porque você foi fazer alguma obra? Eu vou fazer 10 visitas e depois de 10 visitas eu recebo o Espírito Santo? Eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia inteira e depois que eu terminar de ler a Bíblia, então eu vou receber o Espírito Santo? Não, não é assim. Nós recebemos o Espírito Santo porque nós cremos pela pregação da fé. Porque Jesus foi glorificado, Ele enviou o seu Espírito e nós recebemos o Espírito Santo. E eu quero mostrar para os irmãos uma palavra importante, que só a gente consegue enxergar no grego. Essa palavra dá, né? Aquele que vos dá. Em português está marcado dá, mas no grego ela é epichorogon, que tem o significado. Epi, apropriadamente em diante, que intensifica, ricamente fornece tudo o que é necessário para um couro antigo ser de grande produção, forneça adequadamente e de maneira pródiga, como é adequado, tudo o que é necessário para alcançar um grande objetivo. Então, isto dá, ou seja, o Senhor nos dá o seu Espírito de maneira adequada, de maneira rica, de maneira grandiosa para nós. E o mais importante, é isso que eu quero destacar, acho que é mais importante do que até o significado da palavra, é o tempo verbal, o tempo que está esta voz. Essa voz, o tempo verbal no grego, ela está no particípio presente. O particípio presente ele significa o seguinte, refere-se a uma ação continuada e repetida. É como se fosse o nosso gerúndio, né? O Senhor nos está dando, não tem um fim dando. O Senhor sempre nos dá do seu Espírito, Ele sempre renova o seu Espírito em nós, Ele sempre derrama o seu Espírito sobre nós. O Senhor está sempre dando, agora mesmo, o Senhor está dando o seu Espírito sobre a sua vida. O Senhor e o Espírito Santo que está sendo derramado sobre você, Ele está convencendo você, Ele está conversando com você, Ele está falando com você e te ensinando sobre a palavra.
da qual nós estamos conversando agora. Então o Senhor nos dá continuamente o seu Espírito. Deus não cessa de nos dar o seu Espírito. É uma ação contínua e necessária para grandes objetivos. Então, frisando, voltando, você recebe o Espírito por causa de uma obra? Ou porque você recebeu pela fé, pela pregação da fé? Outra, Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha, onde é uma palavra que designa local, lugar, aonde o pecado abundou na sua vida. Naquele local, a graça de Deus, o favor que você não merece, vai superabundar. Eu vou explicar por que daqui a pouquinho nos versículos. Mas é onde abundou o pecado. E o que eu quero frisar para vocês, irmãos, eu até escrevi aqui para ficar bem claro. O pecado não aniquila a graça de Deus. Pecado é errado. Somos contra o pecado. O pecado faz um estrago muito grande na nossa vida. Mas o pecado não aniquila a obra do Senhor Jesus na sua vida. Na verdade, foi por causa do pecado que o Senhor iniciou uma obra que veio nos resgatar. Então não é o pecado que nos tira. Porque aonde tem esse pecado na sua vida, superabunda a graça de Deus. Eu vou dar um exemplo de onde. Vou te dar alguns exemplos de onde. Por exemplo, Davi. Onde foi o pecado de Davi? Davi pecou na sua vida amorosa, na sua vida sexual. Ele teve relacionamento com Betsabá, não deveria, matou o marido dela. Mas o que eu quero frisar é onde o pecado abundou, agora superabundou a graça, certo? Davi teve 18 ou 19 filhos e uma filha, ou 18 filhos e uma filha, de várias mulheres. E quando Davi partiu, quem foi escolhido para sentar no trono de Davi? Salomão. E Salomão era filho de quem? De Betsabá, daquela mulher com a qual Davi pecou. Então, aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou sobre aquilo lá. Porque se a graça de Deus não tivesse superabundado, Salomão não teria sido rei de Israel. Eu vou te dar outro exemplo. Olha para a genealogia de Jesus Cristo. Você vai lá em Mateus, no capítulo 1, e você começa a ler. Esse gerou esse, esse gerou esse, gerou esse. Na genealogia de Jesus Cristo, você vai encontrar o nome de Tamar. Sabe quem foi Tamar? Tamar, ela adulterou com seu sogro. Ela cometeu adultério com seu sogro. Raabe, quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta. Quem foi Ruth? Ruth está na genealogia de Jesus, mas ela não é judia. Ruth, ela é amonita. Ela não é da tribo de Israel. Salomão, o próprio Salomão que eu estou se referindo. Então, aonde abundou o pecado? A graça de Deus superabundou. A graça de Deus superabundou. Olhe para Pedro. Pedro foi o discípulo, o apóstolo que mais errou com Jesus. Pedro disse, eu nunca te negarei. E a Bíblia fala que no dia que Jesus estava sendo julgado, Pedro negou 3 vezes. Não foi uma negação 3 vezes. Ele negou 3 vezes xingando. Ele ofendeu o Senhor, ele falou palavrão. E quando Jesus ressuscitou, Jesus falou assim, ide avisar meus irmãos e a Pedro, aonde o pecado abundou, o amor do Senhor superabundou. Ele não levou aquilo, ele não imputou esse pecado para Pedro. O Senhor, quando encontrou Pedro numa outra situação, ele chamou Pedro e falou, Pedro, tu me amas? Pedro falou, eu te amo, Senhor, tal, tal, tal. E o Senhor falou para ele assim, apacenta as minhas ovelhas. O homem que mais pecou com Jesus, o Senhor Jesus deu a ele uma posição de liderança, não imputando o seu pecado.
Olha os discípulos. Jesus passou 3 anos e no último ano, Jesus falou mais intensamente sobre o Filho do Homem será condenado, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, eles vão judiar dele e vão matá-lo. Ele falou isso repetidamente. Depois ele vai ressuscitar. Falou isso várias vezes. Aí Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Jesus pediu, as mulheres viram e Jesus falou, vai falar para os meus irmãos. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Aí num domingo eles estavam reunidos, a portas fechadas, e o Senhor Jesus entrou. Para eles acreditarem, o Senhor Jesus mostrou as marcas das mãos, o seu lado, os seus pés. Ninguém acreditou. E Jesus não chegou para eles e falou assim, vocês uma decepção. Eu ensinei vocês, estive, por que vocês não acreditaram em mim? Ninguém acreditou. Mas Jesus não chegou com chicote. Jesus chegou com o coração amando aqueles homens. E permitiu que eles o tocassem. Jesus não imputou aqueles homens. Por que eu estou falando isso? Talvez algum irmão possa estar pensando, nossa Jaime, você está valorizando o pecado, então nós podemos pecar isso. É claro que não, irmãos, por favor, você que não entenda isso, porque se você entender isso, você está incorreto na interpretação do que você está me ouvindo. Eu estou falando isso porque em Cristo, o seu passado não determina o seu futuro. Em Cristo, o seu pecado não é o destino final. Tem esperança para você. O pecado não te define. O pecado, você não vai ficar preso pelo pecado. Existe um Salvador que ama você de todo o seu coração. E que independente do que você tenha feito, não importa o que você passou, fez, faz ou vai fazer, Ele te ama. O pecado não é o fim. Em Cristo você tem uma nova vida. Em Cristo você não tem condenação. É por isso que eu estou falando dos exemplos destes irmãos, mostrando os pecados deles. Porque mesmo eles pecando, eles não foram condenados. E nós temos uma visão errada. Nossa, eu tenho que ser santo. Lógico que a gente tem que ser santo, é óbvio. Mas nem todo mundo consegue ser santo do jeito que nós pregamos que deve ser a santidade. Nós somos humanos e falhamos. Olhe para Abraão. Admiro Abraão. É o nosso pai na fé. Assim a Bíblia fala. Nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão. E Abraão mentiu 2 vezes. Ele mentiu. Falou que Sara não era sua esposa. Depois ele mentiu de novo. Falou, Sara não é minha esposa. Porque ele tinha medo. Mas o Senhor não imputou esse pecado a ele. Porque Abraão era do Senhor. Pela fé ele foi declarado justo. Não por suas obras, mas pela fé. Vou seguir. Paulo escreveu em Gálatas 2:21. Você sabia que você pode anular a graça de Deus? Está na sua escolha. Né? Paulo escreveu assim, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça provém da sua obra, do seu comportamento, Cristo morreu à toa. Cristo morreu em vão. Para que ele morreu? Porque deveria morrer. Mas, Paulo disse, eu não aniquilo. O que é aniquilar? Né? Aniquilar tem assim, ó, a definição. Eu anulo, sem efeito, deixo de lado, ignoro, eu quebro a fé. Isso é aniquilar. Então você pode hoje falar assim, esse negócio de graça eu não creio, eu creio que nós temos que fazer por merecer. Como você tem um livre-arbítrio, você pode anular a graça de Deus na sua vida. Pecado é errado. Repito isto, mas ele não aniquila a graça de Deus. O que aniquila a graça de Deus é quando buscamos fazer com os próprios esforços
aquilo que o Senhor Jesus já fez e declarou: está consumado. Quando anulamos a graça de Deus, o Santo dos Santos parece longe. Sabe, aqui, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma situação assim. Às vezes nós temos eu canto, né, várias músicas, né, que falam assim para nós assim, músicas que lembram o tabernáculo da antiga aliança, né? Então ela fala assim: ó, leva-me à sala do trono. Nós cantamos isso várias vezes, né? Inclusive aquela música Lindo, Lindo És, tem uma parte dela que tem uma referência a isso. E é muito bonita essa música, eu gosto bastante dela. Mas ela tem uma referência a isso também, né? Mas quando nós cantamos isso, e isso realmente está no nosso coração, nós estamos deixando de lado a graça de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim: necessário vos é nascer de novo. E quando você nasce de novo, aonde você nasce? Você nasce em Cristo. Você nasce de novo em Cristo. Ok? E a Bíblia ensina que o verdadeiro tabernáculo que está no céu, que Jesus Cristo é o verdadeiro tabernáculo, o que foi construído por Moisés é o tabernáculo que representa, é representativo do que está no céu. E que Jesus Cristo é o verdadeiro tabernáculo, ele é o verdadeiro Santo dos Santos. Então, se Jesus é o verdadeiro Santo dos Santos, e você nasceu em Jesus, aonde que você nasceu? Você nasceu no Santo dos Santos. O berçário de Deus fica no Santo dos Santos. Não tem sentido você pedir para Deus te levar à sala do trono, no Santo dos Santos, se você nasceu lá. Se você está em Cristo, você está sentado à direita de Deus. Se você está em Cristo, olha, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Quando Cristo se assentou à direita de Deus, nós nos assentamos com Ele. Leia a carta aos Efésios, é exatamente isso que ele fala. Que nós estamos em Cristo. E nós não estamos separados dele. Irmãos, quando você vai orar, quando você está em Cristo, não é uma busca como se Deus estivesse longe. Na verdade, Deus está perto. É só você olhar do lado porque você está no trono, na sala do trono. E Abba está do seu lado. Mas isso é pela fé, pela graça, por um favor que você não merece de estar em Cristo. Não anule a graça de Deus. Considere ela, porque ela é a que nos dá a vitória. Então, vou pegar o Gálatas, vou dar um exemplo aqui de Gálatas 2:21, simbolicamente, né? Eu tenho aqui o que é anular a graça de Deus. Quando você confia nas suas obras, você está anulando a graça de Deus, né? Eu vou fazer isso, né? Vou dar um exemplo assim, bem simples, porque eu quero explicar mais para frente, daqui a pouquinho eu vou explicar. Você fala assim: eu vou orar bastante, sou fervoroso. Quando você pensa aqui, quando você tem no seu coração que é porque você ora, você é abençoado, veja bem, tem que orar, ok? Mas se o fundamento do seu coração é porque você orou, você foi abençoado, você transformou a sua oração numa obra. Ela não é uma graça mais, ela virou uma obra. Então eu vou fazer isso porque você é abençoado, vou fazer isso porque você é abençoado. Então você vai anulando a graça, favor, não é mais de graça. Você não, na sua mente assim, Deus vai abençoar, Deus vai considerar isso ou aquilo para mim, porque eu estou fazendo isto, e vai anulando a graça, e vai anulando a graça, e vai anulando a graça, e vai anulando a graça. E Deus, na verdade, vira um devedor para você. Deus tem que te dar porque você está fazendo para Ele. E não é isto o Evangelho. Não é isto. O Evangelho não é isto. Entenda, eu estou querendo explicar a doutrina. Não estou explicando, dizendo que você não tem que fazer isto ou fazer aquilo. Eu estou explicando o fundamento. É importante fazer, mas pelo motivo correto no seu coração. Então, agora eu quero falar de uma coisa muito importante. Né? Nós falamos da primeira, né? Como crescer na graça, considerando a primeira coluna, que é as obras. Agora eu quero falar como crescer na graça, considerando a segunda coluna, que é favor imerecido, ok? Então o primeiro nós estamos falando já, que é diminuir o seu senso de justiça e o mérito. Agora,
Esta é a primeira coluna. Na segunda, como que eu aumento a graça, o favor imerecido, só pela segunda coluna? Eu posso pegar esses dois caminhos que vão me levar no mesmo resultado. Então, a primeira está aqui. Quando eu diminuo o meu senso de justiça própria, ok? Naturalmente eu cresço na graça. Mas se eu quiser crescer aqui na graça, como que eu faço? Independente de eu diminuir o meu senso de justiça própria. O que eu tenho que fazer? Né? Reconhecer as suas fraquezas. E eu vou explicar para você essa situação. Quanto mais você percebe as suas falhas, as suas fraquezas, mais favor, e estando em Cristo, mais favor que você não merece você recebe. Quanto mais você recebe, quanto mais você percebe que você não é digno, mais favor vem para você, mais favor vem para você. E naturalmente o seu senso de mérito está diminuindo. Eu vou dar o fundamento disso para você. Né? Segundo aos Coríntios 12, 9 e 10. Né? Olha, aqui fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma experiência com Deus e ele muito ungido. Se você lê em Filipenses, ele fala todo o seu currículo, né? Hebreus de Hebreus, fariseu, um homem dedicado, falava vários idiomas, falava o grego fluente, falava o hebraico fluente, falava o aramaico fluente, um homem diferenciado, uma pessoa diferenciada em tudo que tinha que fazer. E Paulo teve uma experiência com o Senhor, e Paulo orou e falou assim, que ele tinha um espinho na carne, um agente de Satanás que ia esbofeteá-lo. Fazendo um parênteses aqui, eu pessoalmente, né, eu já ouvi várias situações que o pessoal de ensinar assim, que Paulo, o espinho na carne de Paulo era uma doença. Né? Então umas pessoas pensam que ele tinha malária, outras pessoas pensam que era por causa dos olhos, porque ele falou numa carta para os irmãos de Tessalônica que se fosse possível ele até daria os olhos, eles dariam os olhos para ele. Eu pessoalmente não penso que Paulo tinha uma doença. Como Paulo conhecia muito bem a Torá, né? Na Torá, Deus falou assim, era muito comum usar essa expressão quando tinha um inimigo, né? A expressão que aquele inimigo era um espinho na sua carne. Então, Deus falou assim, orientou Josué, você tem que expulsar os povos, pouco a pouco, mas expulse todo mundo, porque se você não expulsar e deixar eles viver no meio de vocês, aquele povo vai ser um espinho na sua carne. Deus falou também com um profeta, se não me engano o profeta Oséias, né, que ele estava dando exemplo de uma mulher que não estava, que o profeta não teria bom relacionamento. Ele falou assim, eu vou cercar aquela mulher com espinhos para que você não tenha bom relacionamento com ela. Então quando há uma situação de conflito, na Torá, né, essa situação era sempre colocada como uma situação de espinho. Então Paulo, aonde ia, pregando o evangelho, ele tinha uma oposição forte dos judeus. E por isso que ele falava, um agente de Satanás usava os judeus para pegar Paulo e bater em Paulo. Então Paulo apanhava de cidade em cidade, de cidade em cidade. Paulo estava cansado de apanhar. Estava cansado de sair fugido, descendo num cesto e naufrágios e apanhando aqui, apanhando ali. Então ele falou, Senhor, tira esse espinho, essa oposição de mim. Então o Senhor Jesus falou assim, lindo, isso serve para nós. Ele falou assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo teve essa revelação. E olha o que Paulo escreveu em cima dessa revelação. Então de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, essa palavra foi dada para Paulo há quase 2000 anos. A minha graça te basta. E hoje, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, esta palavra é viva. A graça do Senhor Jesus Cristo nos basta. A minha graça te basta. O favor que você não merece, que eu te dou abundantemente, é o suficiente para você. Porque o meu poder, olha, fui buscar no grego, a palavra poder desse versículo, ela é dunamis.
Dunamis é o poder, a capacidade, a energia de fazer atos poderosos. Porque o meu poder se aperfeiçoa, se completa, se cumpre, se realiza na sua vida quando você está fraco. O poder de Deus flui na sua vida é pela sua fraqueza e não pela sua força ou pela sua dedicação, mas é o oposto, é pela sua fraqueza. Aqui, fraqueza, falta de força, fraqueza, doença, sofrimento, calamidade, fragilidade, especialmente quando se torna dependente. O poder de Jesus, a graça dele, o poder flui na nossa vida pela nossa fraqueza e não pela nossa força. Por quê? Ele fala, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Olha que loucura que Paulo escreveu. De boa vontade, ele vai se gloriar quando ele está fraco. Paulo, eu sou formado, eu sou fariseu, tenho diploma, tenho certificados, falo vários idiomas, sou conceituado na sociedade. Mas no que você se gloria, Paulo? Eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Por que você se gloria nas suas fraquezas, Paulo? Para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe o que significa no grego essa palavra aqui? Habite. Episkenose. Sabe? Episkenose olha que interessante. Eu levanto uma barraca, moro, estendo um tabernáculo. Epi é um tabernáculo, para que em mim, Jesus Cristo, para que o poder, na minha fraqueza, o poder de Jesus Cristo vem tabernacular na minha vida. E aí a força e o poder do Dunamis flui através da minha vida, através da sua vida, para a situação da qual você está vivendo. Mas pela sua fraqueza e não pela sua força. Nós temos um jargão, não desmereço, ele não é errado. Mas considerando esse versículo, eu vou explicar esse mais para frente. O poder de Deus, nós temos um jargão assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quando você acredita nisto e coloca o seu fundamento na oração, você transformou a oração em obras de novo. E o poder do Dunamis de Deus flui pela sua fraqueza e não pelas suas obras. Para que o poder dele venha tabernacular em você. Irmãos, todas as pessoas que recebem o Senhor Jesus têm o Espírito Santo na sua vida. Mas quando o Espírito Santo vai fazer uma obra maravilhosa, uma obra específica, ele vem sobre a pessoa e aquele poder flui. Nós chamamos isso de unção. As pessoas chamam, comum é chamar, olha, a unção de Deus está aqui, a unção de Deus chegou, certo? Nosso linguajar dos nossos dias é unção. Paulo usa o linguajar dele e fala que o Espírito de Deus, que o poder do Senhor vem tabernacular sobre ele, vem sobre ele, através da fraqueza dele. É isto que Paulo está falando. Então, quando você reconhece e percebe cada vez mais as suas fraquezas, o poder do Senhor Jesus vai fluindo sobre a sua vida. Não é o oposto. O mundo ele fala assim, eu não posso mostrar meu lado fraco, porque ninguém gosta de conviver com pessoas fracas, pessoas falidas. Isto é pensamento do mundo. Mas o pensamento do Senhor Jesus, ele é na sua fraqueza que o meu poder vai operar. Eu vou operar pelo aquilo que você menos pode, para que a glória dele não seja tocada. Como aconteceu em Gideão. Tinha tantas pessoas e só foram 300, para que a glória do Senhor não fosse confundida, não fosse tirado o mérito. Então, a segunda parte do crescimento, na graça. Crescimento espiritual, irmãos. Não é porque você lê a Bíblia o ano inteiro, tem que ler a Bíblia, mas não coloca o seu fundamento nisso. Crescimento espiritual é quando você está cada vez mais consciente de suas fraquezas, de suas falhas, que não depende das suas obras. Então você
Isto é crescimento espiritual. Quando você confessa a justiça de Jesus e não fica lembrando dos pecados, isto é crescimento espiritual. A graça aumenta não pela sua força, mas pela sua fraqueza, quando você tem essa revelação. Isto é crescimento espiritual. Quando percebe o quanto você é amado por Pai, independente das suas obras, isto é crescimento espiritual. Isto é a maturidade, crescer na graça, amadureça. Isto que significa o amadurecer que o Pedro está falando, que nós falamos lá no primeiro versículo. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim, eu sei que não é muito fácil. Mas eu espero, ora Deus, que você esteja entendendo o que realmente de coração estou querendo transmitir a vocês. Olha que interessante. Atos 1:8, muito conhecido esse versículo. Contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até a Samaria, até os confins da terra. Poder aqui é a palavra dunamis, é aquela mesma palavra que está escrito lá, que nós falamos agorinha. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O dunamis está escrito aqui como que flui o poder do Senhor Jesus que está falando, né? Meu poder se flui pela sua fraqueza. O Espírito vem sobre você e ele manifesta o poder através daquilo onde você é fraco, né? Então, eu quero fazer uma pergunta refletida assim, eu quero te explicar, ensinar isso. Como esse poder se manifesta? Eu vou explicar o conceito desse versículo. E é muito simples, irmãos. Eu estou usando um conceito de energia, de uma bateria. Uma bateria só gera energia quando tem o polo positivo e o polo negativo. Ok? Quando tem os dois, então, gera energia. Quando só tem um polo, não tem energia, não funciona. Mas quando tem o negativo e o positivo juntos, isto gera energia. Então, o positivo é o poder do Senhor Jesus e o negativo somos nós. Então, o poder do Senhor Jesus na sua fraqueza vai gerar poder dunamis para as pessoas, para a sua situação da sua vida. É por isso que a Bíblia fala assim: humilhai-vos debaixo das mãos do Senhor, para que Ele te exalte. A graça de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus é igual à água. Ela flui para lugares baixos. A água não para no topo. Ela flui em lugares baixos. É assim que a graça opera. E é assim que opera a nossa vida também. Ela busca lugares baixos. Ela imposta nos lugares baixos e ali gera poder. Atos 2:4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas de acordo com o próprio poder que o Espírito lhes concedia. Eu quero destacar essa palavra, cheias, ok? Cheias, ela tem o sentido de preenchido com capacidade de alguém. Agora eu pergunto para você, se você está cheio de justiça própria, como que o Espírito Santo vai te encher? Se você só vai conseguir ficar cheio se você estiver vazio de você. Se você estiver vazio de você, então o Espírito Santo vai encher você do poder dele. Mas se você está cheio da sua justiça própria, não tem o que preencher. É isto que esse versículo está falando. É isso que está aqui. Elas ficaram cheias porque elas estavam vazias delas. Quando você está vazio de você, então o Espírito Santo flui através de você. Agora, o outro lado. Como crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu falei que, vamos lembrar, conhecimento é um relacionamento direto, obtido, você viver junto. Isso tem um significado. É pelo relacionamento da oração. E eu vou explicar isso para vocês. O que é oração? Nossa, Jaime, eu tenho 50 anos de igreja, você vai explicar o que é oração para mim? Eu aprendi recentemente. O que é oração? Normalmente nós ouvimos assim, oração é falar com Deus. E é mesmo, oração está certo. Não tem nada de errado nisso. Mas, irmãos, quando somente uma pessoa fala, é um monólogo. É uma sessão para descrever defeitos e pecados. Não é esse tipo de palavra, não é essa situação que a palavra oração no grego dá. Imagina, você entra para orar e só você fala. Só você fala, só você fala. Você está falando com alguém que sabe de tudo, conhece tudo a sua vida e só você fala.
Então não é esse o sentido que a palavra grega dá no sentido de oração. Orar no grego, ela é essa palavra proseixometa, certo? Ela tem o significado assim, olha, interagir com o Senhor ao mudar os desejos humanos, as nossas ideias, para a sua vontade, enquanto Ele confere fé. Oração é um relacionamento, é uma interação entre você e o Senhor Jesus. Você fala, você ouve, você adora, você ouve, você adora, você ouve, você fala, você está se relacionando com Ele. Olha, na Nova Aliança, como que isso se dá? Né? No livro de Cantares, ele está no Antigo Testamento, mas o livro de Cantares está projetando a noiva do Senhor Jesus, nos nossos dias. Então ele fala assim, Cantares 2,14, minha pomba, que é a minha noiva, que estás nas fendas das rochas, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostra-me seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Imagine, esse é o pedido de Jesus Cristo para você, para nós. Mostra-me seu rosto. Mostra-me, deixe-me ouvir a sua voz. Olha, quando ele fala primeiramente, mostra-me seu rosto, ele está falando de proximidade. Não fique longe, vem falar comigo de perto. Deixe-me ver o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, porque sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Eu quero comparar isso com a Antiga Aliança. Olha, esse é o texto da Antiga Aliança, que é a mesma coisa. Ele fala assim, e prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima da rocha. Deus está falando para Moisés. Quando a minha glória passar e eu colocar numa fenda da rocha, cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você poderá ver as minhas costas, mas a minha face ninguém se verá. Isto é a Antiga Aliança. A minha face ninguém se verá. Mas na Nova Aliança, o nosso Salvador, ele fala, mostra-me seu rosto. Deixe-me ouvir você. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela foi e tocou nos vestes do Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus fez? Ele se virou para mostrar o rosto dele para ela. Para mostrar que é uma nova aliança, que ele é Deus. Que ele a amava. E aquela mulher foi a única mulher na Bíblia que Jesus falou filha. Ele falou filha para outras pessoas, mas ele falou filha de Abraão. Ele colocava sempre alguma coisa a mais. Para aquela ele não colocou nenhum outro adjetivo. Ele falou filha, a tua fé te salvou. Ele mostrou o seu rosto para ela. Esse é o relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Olha, João 4,17. Desta forma, mostra-me teu rosto, deixe-me ouvir a tua voz. Desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança, pois como Ele é, está se referindo a Jesus, nós semelhantemente somos neste mundo. Aí ele continua, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, ora o medo pressupõe punição. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha aqui, como Ele é. E como Ele é, o Senhor está falando aqui em Mateus, quando abriu os céus, Ele saiu das águas e falou assim, este é, como Ele é, como Ele é. Este é meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. Então, como Ele é, nós somos neste mundo. Então, como nós somos nesse mundo? Somos amados, amados por Deus. Como Deus amou Jesus grandemente, Ele ama você na mesma intensidade. Ele não te deixa, Ele te ama muito. Olha para o versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você tiver um tempo e parar para refletir aqui, você vai perceber que esse versículo é o oposto da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança fala assim, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua vida. Esse é um dos primeiros mandamentos. Aqui ele está falando que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É diferente da Antiga Aliança. Então eu posso separar, né? Então pode surgir uma pergunta assim, ó. Como eu posso separar o que é da minha cabeça do que vem do Espírito? Se você está se relacionando com o Senhor, né? Olha, na Antiga Aliança,
Aparecia anjos, as pessoas tinham visões, tudo isso tinha. Por quê? Porque o Senhor não morava dentro delas, o Senhor estava fora. Na nova aliança, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Então, como que você separa o que é coisa da sua cabeça com aquilo que vem do Espírito? E a palavra de Deus responde. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber pensamentos e intenções do coração. Então, irmãos, você ora e você lê a palavra. A palavra que você lê, ela traz discernimento para aquilo que você está recebendo na oração. E quando você está orando, você está recebendo intimidade do Senhor. Você está recebendo revelação do Senhor. Você pode conferir isso no Salmo 25, versículo 14. E no Salmo 32. Salmo 25 fala: eu revelarei os segredos da minha aliança para aqueles que me temem. A minha intimidade é para eles. E no Salmo 32 ela fala assim: instruir-te-ei, guiar-te-ei pelo caminho que deves seguir. Então, pela palavra você recebe a instrução e discernimento. Pela oração você tem o relacionamento com o teu Salvador. E isso se completa e você vai crescendo. Assim você cresce na graça e você cresce no conhecimento, porque você começa a ter relacionamento com o Senhor. Resumindo, a graça aumenta, ela amadurece quando você é consciente das suas fraquezas e você descansa nas promessas. O conhecimento aumenta quando você interage com o Senhor sem culpa, sem medo, permitindo ser amado para viver experiências de vida com Ele. Então assim você cresce na graça e você cresce no conhecimento. Conhecimento de viver uma vida com o Senhor Jesus. E é isto que Pedro está dizendo naquele simples versículo. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tentei fazer rápido, porque é um tema longo. Eu espero que você tenha recebido. Eu espero que o Senhor, eu oro para que o Senhor possa iluminar. Isto depende de uma revelação, irmãos. Isso não é conhecimento de alma. Jesus falou assim: as palavras que eu digo são espírito e vida. Elas não são uma questão de intelectualidade. Eu peço ao Senhor, porque de mim não tem capacidade para isso, que o Espírito Santo possa revelar a você tudo isto que foi falado aqui. Irmãos, o reino de Deus, o Senhor busca sempre pelos últimos, pelos menores, pelos fracos. O reino de Deus, você pode ler isto na parábola do banquete nupcial, né? Mateus fala assim: e assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete das bodas ficou completamente cheia de convidados. Mateus capítulo 22. O reino de Deus, irmãos, não é para os perfeitos. O reino de Deus é para os imperfeitos. Por isso nós estamos aqui, porque nós reconhecemos que nós não podemos. Espero que o Senhor ilumine sua vida, abençoe, dirija, que você tenha essa revelação do Senhor e que você fique na paz. Deus te abençoe. Até a próxima.